Olá, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Caneca na Mesa. Hoje a gente está aqui para escutar um pouco da história do Márcio Orlandi. E aí, Márcio, conta um pouco para a gente. Oi, Mauro, obrigado pela apresentação. Bom, a minha história é um pouco diferente da do Mauro, caso vocês já tenham visto o vídeo do Mauro. Eu hoje em dia tenho 54 anos, e eu digo que a minha vida gay começou aos 42, ou seja, 12 anos atrás. Agora, 11, 12 anos atrás. Até ali, eu ainda não era assumido, e mais do que isso, na verdade, não é que eu nem era assumido. Até os 42 anos de idade, eu nunca tinha tido uma experiência com outro homem, embora sempre soubesse, talvez desde algum momento da adolescência, que eu tinha atração por homens, mas eu, pela minha geração, pelo meu entorno familiar, etc., eu enterrei muito isso para dentro da minha vida e cheguei, inclusive, a casar. Fui casado durante 15 anos com uma mulher, e aos 42 anos de idade o casamento acabou, e foi aí, então, aos 43, na verdade, que eu tive a minha primeira experiência sexual com um homem, primeira, segunda, terceira, e depois disso acabei chegando à conclusão de que sim, eu sou um homem gay e eu quero ter relações com homens e não com mulheres, e aí eu tive que encarar isso na minha vida. Até ali eu já tinha uma vida profissional bastante larga, eu já tinha trabalhado 13 anos na Accenture, que é uma consultoria bastante grande, e onde eu nunca nem pensei em passar essa discussão ou trazer isso à tona, porque não vivia uma vida gay, né? E depois, na época em que tudo isso aconteceu, o meu divórcio, o meu começo de vida gay, primeiro namorado, etc., eu trabalhava na Natura. Eu trabalhei 10 anos na Natura, 8 desses anos foram casado com a minha ex-mulher, e os últimos 2 já era separado e já vivendo uma vida gay. E eu, naquele primeiro momento, não me sentia nem um pouquinho confortável para abrir isso para ninguém, nem no trabalho, nem na família, na verdade. Então, eu era totalmente não assumido em todos os ambientes, fora os primeiros amigos e amigas gays e lésbicas que eu fiz, que foram as primeiras pessoas com quem eu pude conversar melhor sobre isso. Mas, então, nesses 2 últimos anos de Natura, eu não tinha coragem de conversar, pelo mesmo motivo. Na minha vida inteira profissional, eu sempre ouvi piadas pelas costas de pessoas que eram gays ou lésbicas, ou que provavelmente eram, porque às vezes nem eram assumidas elas. Além disso, eu nunca... eu tinha um grupo de trabalho, pessoas com quem eu trabalhava, que eu sentia que não entenderiam, não aceitariam bem. Então, esse era um medo muito grande meu, e eu não tinha forças para assumir. E uma decisão clara para mim era que o dia que meus pais, minha família, amigos mais próximos soubessem, aí o mundo ia saber, e eu ia me fortalecer para que chegasse nesse ponto em que eu pudesse contar para a família e, na sequência, pudesse contar também no ambiente de trabalho. Mas isso não aconteceu nesses 2 últimos anos de Natura. Ali eu vivia ainda dentro do armário e vi situações, aí já pensando em mim, e vi situações que eu falava, meu Deus, eu espero que nunca façam esse tipo de piada de mim, nunca façam esse tipo de comentário de mim. O que aconteceu foi que, 2 anos depois, então, eu acabei saindo da Natura numa época em que tudo aconteceu ao mesmo tempo. A minha ex-mulher descobriu que eu estava namorando um homem, me confrontou. Isso me fez criar coragem de também conversar com meus pais. Isso é uma conversa à parte, mas foi um momento bem difícil. E eu daí tomei a decisão de que era importante que eu me assumisse no ambiente de trabalho. E eu estava mudando de emprego naquele mesmo momento. Eu saí da Natura e assumi um cargo de diretor de produtos numa empresa de videogames, na Riot Games aqui no Brasil. Eu fui o diretor do League of Legends durante um tempo. E lá eu já tomei a decisão bem mais fortalecido, e obviamente já com família, com amigos sabendo, eu tomei a decisão de chegar já contando. Então, a decisão que eu tomei naquele momento foi que, no primeiro momento que eu tivesse, a primeira chance que eu tivesse com equipe ou com pessoas da empresa, eu falaria nisso. E aconteceu de alguém um dia, em um almoço, comentar alguma coisa, e eu já soltei no meio da conversa, meu namorado também gosta disso. De uma forma en passant, mas eu já falei, meu namorado,
Logo depois disso, teve já a primeira festa da empresa em que namorados e namoradas estavam convidados. Ele foi comigo, era meu namorado da época. Então, isso me ajudou muito, porque a partir daquele momento eu não tinha mais essa preocupação de me esconder. Foi muito bom. Esse período na empresa me fortaleceu ainda muito mais. Eu fiquei 2 anos dentro da Riot, me fortaleceu muito mais, porque eu sentia que, sendo verdadeiro, eu não precisava mentir como eu menti na Natura. Eu chegava numa segunda-feira na Natura, me perguntavam o que eu fiz no final de semana, eu mentia. Meu primeiro namorado se chamava Marcelo, eu falava que eu estava namorando uma Marcela, que ninguém conhecia. E isso que para mim era o que pesava muito, era ter que inventar uma mentira, inventar o nome de um restaurante ou o nome de uma balada hétero que eu tinha ido no final de semana, para não contar que tinha ido numa balada gay. E isso tudo te consome, porque você tem que lembrar da mentira, você tem que lembrar e contar a mesma mentira para as pessoas, para que elas não achem estranho. Então, a partir do momento que eu não precisei fazer isso, eu me senti muito mais entregue ao trabalho, muito mais inteiro dentro do ambiente de trabalho. É uma das coisas que eu sempre falo quando me perguntam sobre assumir ou não no ambiente de trabalho, o peso que é não ser assumido e o quanto você criar coragem de se assumir te traz vantagens, né? Hoje em dia, eu sou totalmente assumido em qualquer ambiente que eu esteja, seja ele de trabalho, seja ele familiar, seja ele de amigos, ou em qualquer lugar, porque eu me sinto muito mais fortalecido para isso. Essa é a minha história, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado, Mauro, e até o próximo vídeo.